Como os judeus definiram o cânon do Antigo Testamento? Quais foram os principais critérios utilizados? Como os judeus definiram o cânon do Antigo Testamento e quais foram os critérios utilizados? Os judeus, eles fazem parte da construção da história do povo judeu, o cânon, e como cânon, a gente sabe que o cânon é uma regra, é um conjunto de normas, de leis que você cria para preservar e para construir sua identidade religiosa, assim como qualquer outra instituição. Mas os judeus, eles, no decorrer do seu tempo, a gente tem, depois que começa-se, Deus ele ordena que Moisés vá escrevendo o Pentateuco, ele dá ali algumas ordens depois que se atravessa o Mar Vermelho, e aí você tem algumas guerras em que Deus manda Moisés escrever, e em alguns momentos Moisés ele vai construindo ali, a partir da sua peregrinação no deserto, uma identidade que vai sendo registrada. A partir do momento que o povo judeu ele vai crescendo, e você tem as normas, você tem os regulamentos, você tem as festas, esse processo, esse progresso, essa cultura, ela vai sendo registrada, ela vai sendo documentada. E nós temos então aquele processo dos 10 mandamentos, e você tem outras leis, mas o fato é que Deus manda Moisés ele ir escrevendo, para depois ele escrever num livro de memórias e passá-los a Josué. A gente tem depois Josué, Deus falando para que ele pudesse não se desviar do livro desta lei. Então os judeus eles vão configurando na formação do cânon, passo a passo, e no decorrer de um processo de tempo, a sua literatura, seus ensinos, seus livros, onde eles constam suas festas. Então, mas não é só a questão da formação da sua identidade que eles vão registrando e normatizando, mas no decorrer do tempo, a gente vai percebendo que depois de Moisés, você tem aí Josué, você tem outros desvios de conduta, que o povo vai se afastando. Mas você tem, então, nas linhas mestras do judaísmo, algumas necessidades de você criar esse documento, além do Pentateuco, né, de você ir escrevendo para documentar, e você construir um documento, um canon, que a gente chama, né, de você procurar criar ali suas ordenanças, seus estatutos, suas normas, suas leis, justamente em virtude de uma restrição, de uma demasiada restrição junto à presença de outros povos onde você está convivendo. Mas você também tem, além da questão de samaritanos e saduceus que querem chegar para o meio dos judeus e querem trazer costumes religiosos de outras divindades, você também tem as tendências excessivamente desagregadoras, grupos apocalípticos, né? Então, assim como Israel ele é fiel ao Deus vivo, você tem outros grupos também que estão propagando, e Israel está no meio dessa geração, está no meio de outras nações, e aí a ideia é uma preocupação de como eu preservo a minha identidade de conduta, meus princípios de relacionamento com Deus. Então você tem aí essas questões de você construir sua identidade através do cânon. E no decorrer do tempo você também tem, aí você tem a questão dos profetas, né, que vão se erguendo, mas você tem junto com o cânon, a gente deixou aqui algumas coisas que eles vão também construindo, que é o quê? Você tem livros, você tem normas, mas você também tem critérios ideológicos também que vão considerar eles necessários para que de fato o povo mantenha aquela exclusividade de ser o povo de Deus.
E você preservando essa identidade, você tem aquela ideia assim muito pequena de você achar que somente você é um povo santo, que faz parte de qualquer grupo religioso, né, que se preocupa em criar sua identidade, em normatizar suas leis, suas festas, seus ritos. Mas a gente vê que é um processo que a longo prazo ele vai acontecendo. Então não se dá de uma hora para outra, né? Mas vai se registrando, vai se documentando, lembrando que o povo de Israel, ele depois do deserto, você tem uma história dele que vai sendo configurada, vai sendo construída, mas que depois vem o exílio babilônico, o exílio persa, mas que em algum momento, mesmo quando você já não tem a presença do templo com os seus ensinos, com os seus escribas, com o ensinamento do sumo sacerdote, você se vê obrigado, então, nos países, nas outras nações, você também começar a propagar esses ensinos para você construir ele. Eu não sei se eu consegui responder à altura. Alguns dos irmãos querem trazer mais alguns pontos? Depois eu posso até, se permitir, falar um pouco do Canon, mas eu gostaria de que a gente voltasse lá no começo para entender, por exemplo, né, como é que era transmitido o conhecimento. Né? Ele era transmitido pela tradição oral, né, que é diferente, é a tradição oral e a memorização, que é diferente de falar e alguém escutar igual o telefone sem fio. Não sei quantos aqui já brincaram o telefone sem fio, né? Você fala uma coisa lá no começo, quando chega no final, está distorcido, né? Porque foi se perdendo no caminho. A memorização, não. Você aprende exatamente como é e vai passando de pai para filho. Então, de Adão até Moisés, quando começou a ter, né, os primeiros escritos, era dessa forma, né, que as pessoas iam conhecendo os pais da fé, né, que era Abraão, Isaac e Jacó. Então, desde o Éden, foi acontecendo as histórias e repassando para as gerações. Então, a história dos patriarcas, mesmo sem ter, né, algo escrito, já era conhecida, né, por conta exatamente da tradição oral. Então, aí Moisés foi para o Egito, né, lá, como todo mundo conhece a história, no cestinho, né, e lá no Egito, desde o ano 2500 a.C., né, e Moisés já chegou num ambiente que já havia escrita, né, que era nos pergaminhos, e inclusive já existia biblioteca, né? Então foi nesse ambiente que Moisés foi criado, para depois ele fugir para o deserto e acabar desaprendendo tudo. E aí, então, quando ele chegou no Egito, né, foi em 1526. Então, levou provavelmente de 974 anos depois, né, que Moisés chegou no Egito e que teve acesso à escrita, né, essa questão da escrita. Então, o que acontece? Aquele fato que a gente já conhece de Moisés receber o quê? As tábuas da lei, que já é o processo escrito, né, que foi escrito pelo próprio Deus, mas que Moisés compreendia bem. Talvez no meio daquela população toda, ele era o único alfabetizado, não sei, né? Essa aí eu já estou conjecturando, né? Então, assim, depois da saída do Egito, que Moisés fez esses registros, né? A partir de que ponto os escritos de Moisés se tornou sagrado, né? Quem é que consagrou aqueles escritos ali de Moisés? Foi quem? Foi o próprio Deus. Então já começa o canon, né? Já começa aí esse canon da consagração, né, com respeito ao escrito de Moisés. Interessante o que Paulo e a Diná falou, e é uma pergunta que talvez quem está nos assistindo também nos faça. Mas Paulo não, né? Eu estou falando do Paulo aqui, mas é Moisés lá. Moisés. Paulo já é Novo Testamento, não vamos para o Novo Testamento. Vamos permanecer lá no Antigo Testamento. Então, o Pentateuco, que é de autoria de Moisés,
a gente precisa entender que, primeiro, a tradição oral, antigamente, de pai para filho ia passando. E segundo, o próprio Deus pode ter ali naqueles momentos que Paulo não, pastor, Moisés está ali escrevendo ali na tenda, o próprio Deus, através do Espírito, iluminando, você escreva que foi assim em Gênesis. Então tem essa parte também da revelação do próprio Deus diretamente para Moisés, mais essa tradição do ensinamento que era passado de pai para filho. Deus validando, né? O canon, né? É Deus validando. No Êxodo 17, 14, diz assim, ó. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Então, nós temos o próprio Deus validando o canon. Muito bom. Aqui vocês já adentraram, né, ao segundo ponto dessa primeira pergunta, que era a importância dos rolos do Sinai, né? E eu não sei se vocês querem explicar o que eram os rolos do Sinai para quem está aqui. Se algum de vocês quer explicar. Sinai era o nome que também designava o Monte Horebe, né? Que a Bíblia diz que era o monte de Deus. Você tem Horebe, alguns dizem que são 2 pináculos, alguns pensam que são dois picos de montanhas muito próximas, mas uma tem uma designação de ser uma terra, Horebe tem uma designação de ser uma terra seca, enquanto Sinai é referente a uma planta, uma vegetação. Então, assim, quem deu o nome representa a mesma pessoa e o mesmo lugar. Bem, nesse lugar, nesse Monte Sinai, onde Moisés sobe lá para receber as 20 tábuas, escreve, documenta, a gente talvez não saiba como, mas um teólogo francês, ele é paleógrafo, filólogo e escritor. O nome dele é Constantin von Tischendorf. Ele fazendo escavações, ele fazendo suas pesquisas, ele encontra ali um código que a gente chama hoje de código sinaítico ou codex sinaítico, né? Então é um manuscrito bíblico em grego antigo, é um dos mais completos já conhecido, e contém a maioria dos rolos dos livros do Antigo Testamento, mas o Deuterocanônico e todo o Novo Testamento escrito no século IV. Então, assim, foi uma descoberta muito interessante, muito importante, que só aconteceu em 1844. E aí a gente tem aí um manuscrito que ele vai sair dali do Monte Sinai, ele vai voltar para o seu estado, onde ele mora, que é na Rússia, e depois, em algum momento, vai gerar a expansão de outras cópias dentro de uma referência de um manual de altíssima qualidade, muito bem elaborado, de muita credibilidade, que é o que a gente chama de código sinaítico. Tá bom? Então, aí os judeus reconhecem, né, como escritura inspirada os livros do Torá, que é o Pentateuco, os profetas, que é os Nevim. O que é o Torá? Fala, o povo eles escutam, né? Mas o que são os livros que compõem o Torá? São os Pentateucos, os 5 livros, né? Gênesis, vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E aí eles também aceitam os profetas, que são os Nevins, os escritos, que é os Ketuvim. Esse conjunto chama de Tanakh, que é como se fosse um acróstico desses, né? Pentateuco, Nevim e Ketuvim, né? Que são as palavras em hebraico, que são os Pentateucos, os históricos, os poéticos e os proféticos, né? Entendeu? E o judaísmo ortodoxo ou judaico-rabino que aceitam esses livros. Já os samaritanos, eles só aceitam os 5 primeiros livros do Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Pastor Lando? Quer falar ou vamos para a próxima?
Rapaz, os nossos professores... Só um pouquinho. Então, nessa composição, formaram-se 22 livros, né? Que para a gente é 39. Aí fica aquela questão, por que 22? Né? Porque eles juntam, fazem um compacto, né? A gente tem 1º e 2ª Reis. Eles juntam Samuel, né? Eles vão juntando, né? Ruth fica junto de Juízes, e aí eles chegam a essa conta de 22 livros. E a gente, como separa, são os 39.